Ei, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a resolução das atividades da semana 2, que foi proposta para vocês. Começando aí pela número 1, a número 1 a gente viu que ela foi dividida em equações e inequações, então eu vou tentar comentar cada item aí, tá bom? Questão 1 era uma equação. Então, a equação a gente vai resolvendo sempre separando membro a membro, né? Lembrando que o objetivo é deixar a letra sozinha no primeiro membro e o número sozinho no segundo membro. Quem a gente muda de um membro para o outro, a gente vai mudando a operação, a gente vai invertendo a operação. Então, na letra A foi feito só isso. A letra B é uma inequação. O processo de resolução da inequação ele é bem semelhante da equação. Então, na letra B, o que a gente fez foi isolar os números no segundo membro, mudando a operação, e cheguei à conclusão aí que o meu x é maior do que menos 4/3. Na hora de representar na reta, eu represento menos 4/3, vou colorir para a minha direita, que é onde representam os números maiores que menos 4/3, né? E observar que a bolinha que está em cima do menos 4/3, ela fica aberta, porque esse menos 4/3, ele não faz parte do nosso conjunto solução. E assim também foi feito na letra C, tá? Usando o mesmo processo, letra para um lado, número para o outro. Quem eu mudo de lado, eu preciso inverter a minha operação e cheguei no x maior do que menos 2/3. Na letra D, antes de começar a resolver, a gente precisa aplicar a propriedade distributiva. O que é isso? O 3 está multiplicando à frente de um parêntese, ó. Então, antes de começar a resolver, eu passei o 3 multiplicando tanto 2 quanto o x. E depois a gente fez o processo de resolução normal. Observar que na letra D, o meu resultado x maior ou igual a menos 1, ele inclui o menos 1 na resposta. Então, na hora de representar na reta, eu preciso desenhar a minha bolinha coloridinha. Ela é uma bolinha fechada. Na letra E, também foi aplicada a propriedade distributiva antes da gente começar a resolver. É uma equação, né? Então, eu chamo a atenção para a terceira linha, onde eu multiplico toda a equação por 9. Eu fiz isso para tirar esse denominador 9. Outra forma de resolver essa seria tirar o MMC dos fatores, né? E eu chegaria na mesma resposta. Eu optei por multiplicar tudo por 9, porque aí eu já excluo o denominador de uma vez. E depois resolve normalmente. A letra F também é uma equação. Então, eu chamo a atenção para a terceira linha, onde eu optei de multiplicar toda a equação por 12. De onde que eu tirei esse 12? Eu peguei os denominadores, ó, que era 4 e 3, fiz a multiplicação entre eles, 4 vezes 3, e achei esse 12. Quando eu multiplico toda a minha equação por 12, eu elimino os denominadores e passo a trabalhar com uma equação que não tem denominador. Outra forma de fazer isso seria tirar o MMC e o processo seria o mesmo, a resposta final seria a mesma. A letra G, eu também fiz essa multiplicação, porém eu optei em multiplicar por 6, porque era 6 que ia eliminar todos os denominadores. Então, eu fiz essa multiplicação por 6 e cheguei no resultado. O processo de resolução é o mesmo. A letra H é só uma inequação, em que a gente não precisa multiplicar ninguém para estar tirando o denominador, então eu vou resolver pelo processo normal, chamando a atenção que no final, quando eu acho x menor ou igual a 4/3, eu preciso colorir a minha bolinha, porque o 4/3 faz parte desse conjunto solução. A letra I, eu precisei aplicar a propriedade distributiva 2 vezes, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro.
Na segunda linha de resolução, aí vocês podem observar que eu multipliquei a equação toda por 4, com o objetivo de eliminar esse denominador 4, que aparece lá no segundo membro para a gente. Quando eu multiplico todo mundo por 4, eu elimino esse denominador e passo a resolver a minha equação normalmente. A letra J, a gente já começa multiplicando todo mundo por 20, porque é o 20 que vai eliminar esses denominadores, e depois o processo de resolução é o mesmo, isolar letras de um lado, número de outro, e aplicando sempre a operação inversa. Na letra K, eu comecei aplicando a propriedade distributiva no primeiro membro. Na segunda linha, optei por multiplicar tudo por 15, porque dessa forma eu já elimino os denominadores, e o processo de resolução aí se deu normalmente. Chamo atenção para o processo de resolução da letra L. Quando eu chego na terceira linha, eu tenho uma letra negativa. E a gente sabe que essa letra não pode ficar negativa. Quando eu opto por multiplicar por -1, eu preciso inverter todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Então, o sinal que era menor, ele passa a ser maior. Tomar cuidado com esse detalhe, tá? A questão 2, que pede para representar na reta numérica os valores encontrados nas soluções, então a gente precisa observar quais são esses valores. Eu peço que vocês voltem lá na questão 1. Quando a gente chega numa fração como resultado, para eu representar na reta numérica, eu preciso dividir o numerador pelo denominador para achar o número aproximado onde marcar aí na reta numérica. Então, eu peço que vocês voltem na questão 1, observem essas letras e confiram a resposta aqui. A questão 3, onde pede para representar na reta numérica, já foi representada lá no número 1. Então, eu peço que vocês voltem e observem cada representação que eu fiz já lá no número 1. Questão 4 é para escrever uma equação ou inequação para representar cada um dos problemas a seguir e no final colocar o conjunto solução. Letra A. O triplo de um número subtraído de 7 é igual ao dobro desse número mais 2. Se a gente chama esse número de x, eu tenho a equação 3x menos 7 igual a 2x mais 2. Vou resolver essa equação normalmente, chego no x igual a 9, meu conjunto solução é S igual a 9. Na letra B, ele fala metade de um número mais 8 é maior ou igual a 20. Metade de um número eu represento como x sobre 2. Então, x sobre 2 mais 8 maior ou igual a 20. O processo de resolução é o mesmo da equação. E lá na hora de representar o conjunto solução, eu preciso representar dessa forma. X pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 24. Letra C. O dobro de um número somado de 1 é igual ao maior número natural de dois algarismos. Dobro de um número, 2x. Somado com 1 eu faço mais 1, igual ao maior número natural de dois algarismos é o 99. Então, vou resolver essa equação formada aí e encontro como solução o número 49. Letra D. O quádruplo de um número menos 5 é maior que o seu triplo mais 11. Quádruplo de um número, 4x. Então, eu tenho 4x menos 5 maior que triplo de um número, 3x mais 11. Vou resolver essa inequação e chego que o x é maior do que 17. E a letra F. A quinta parte de um número é igual a esse número menos 12. Quinta parte é um número dividido por 5, ou número sobre 5. É igual a x menos 12. Observa que eu optei por multiplicar toda a equação por 5 para estar eliminando esse denominador aí. Resposta igual a 15. Letra F. A sexta parte de um número mais o seu dobro é menor ou igual ao seu triplo. A sexta parte de um número eu represento por x sobre 6. O dobro, 2x. E o triplo,
3x. Então, montei a minha equação aí. Optei por multiplicar tudo por 6 para estar eliminando o denominador e resolvo normalmente. Nesse eu ainda chamo a atenção para a quarta linha, onde a gente precisa multiplicar tudo por menos 1 e eu preciso inverter o sinal da desigualdade. Então, ele era menor ou igual, ele passa a ser maior ou igual. Questão 5, eu optei por dividir ela em letras A, B e C, tá bom? Então tá assim, o preço da gasolina, do litro da gasolina aumentou 5%. Antes do aumento, o posto anunciava a promoção de 4,199 litros. Então questionei com a mamãe que ia abastecer o carro se existia esse dinheiro com 3 casas decimais. E ela respondeu que deveríamos arredondar para 4,20. Se ela pagou R$ 126, quantos litros de gasolina ela colocou no carro? Eu optei de resolver esse problema usando 4,199. Só que se a gente usa o 4,2, a resposta final é a mesma. Porque, na verdade, o que existe aí é uma diferença entre casas decimais. Então, a letra A foi resolvida das duas formas. Letra B, qual o preço da gasolina após o aumento? Eu vou multiplicar o preço da gasolina por 1,05. O que é esse 1,05? É o preço que era antes, acrescido dos 5% de aumento. Essa conta ela pode ser feita de outra forma, tá? Eu posso multiplicar os 5% primeiro e depois somar no 4,199, que o resultado que a gente encontra é o mesmo. Na letra C, tá falando só que ele colocou 40 litros, então tá perguntando quanto ele pagou. Eu aproveitei o resultado da letra B e fiz a multiplicação. A letra D, quando pergunta se elas são grandezas direta ou inversamente proporcionais, elas são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais gasolina eu coloco, maior é o preço que eu vou pagar. Na questão 6, inicialmente a gente precisa preencher esse quadrinho que foi proposto aí, tá? O quadrinho me fala o total das vendas, eu preciso calcular o 3% desse valor e no final acrescentar os 1.200, que é o salário fixo da pessoa. Então, eu fiz isso para cada um dos valores que está explícito aí no quadro, chamando atenção para o valor do quinto mês, que não tem, né? Porque fala que a pessoa ficou doente, então ela não trabalhou, ela não ganhou a comissão. Então, não tem esse valor na segunda linha. E chamando atenção também para o valor do quarto e do sexto mês, que são valores aproximados. Respondendo as perguntas, letra A, qual é o mês em que ele recebeu o maior salário? Basta olhar na tabelinha lá que a gente encontra o terceiro mês. Letra B, qual mês ele recebeu o menor salário? Vai ser no quinto mês, através da tabelinha. Na letra C, ele pede para analisar o gráfico e responder se existe a possibilidade de ser representados salários no segundo, terceiro e quarto quadrante. A resposta é não. O segundo e o terceiro quadrante, nesse caso para a gente, ele indica que os meses seriam negativos, porque o mês está representado lá no eixo X. O quarto quadrante indicaria para a gente um salário negativo, que o quarto quadrante a gente tem lá o eixo Y negativo, então nesse caso o salário seria negativo. Questão 7. A soma de dois números naturais consecutivos é igual a 25. Qual é o valor do menor deles? Dois números consecutivos são números que vêm um depois do outro. Então, se eu chamei um de x, o outro vai ser o x mais 1. Então, montei a equação x mais o x mais 1 igual a 25. Quando eu encontro x igual a 12, eu estou encontrando o menor número, né? O maior seria o x mais 1, no caso 13. Questão 8, o triplo de um número somado a 4 é igual a 28, quer saber o valor desse número. Montando a equação, o triplo de um número 3x mais 4 é igual a 28. Vou resolver essa equação normalmente, deixando a letra sozinha no primeiro membro e os números que eu passo para o segundo eu vou invertendo a operação. A questão 9, ela só sugere que a gente faça uma continha simples, na verdade, para responder a questão 10, né?
Então, meu tio é 8 anos mais velho que meu pai. Se meu pai tem 43, quantos anos tem meu tio? É só a gente fazer 43 mais 8. Lá na questão 10, ela fala o seguinte: se eu não soubesse a idade certa do meu pai e falasse que ele tem mais de 40 anos, qual seria a expressão algébrica? Existem várias formas de representar essa expressão algébrica, tá? Uma sugestão é a gente colocar x menos 8 maior do que 40. E cuidado com esse menos 8, porque não mais 8? Porque, na verdade, a idade do meu pai é 8 anos a menos que o meu tio, né? De acordo com a questão 9, o meu pai tem 8 anos a menos que o meu tio. Então, por isso que eu usei o menos. Mas tem outras formas de representar essa mesma inequação. Então, pessoal, observe com bastante cautela aí a resolução dessas atividades. Qualquer dúvida pode me chamar ou então me fala durante as nossas aulas que a gente retoma a atividade para estar corrigindo juntos.